Cristo Rei desvela a verdade de quem somos. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. A Igreja Católica celebra, no último domingo do ano litúrgico, a festa de Cristo Rei. Uma imagem provocativa, pois quebra toda a concepção que temos de rei e reinado. Esta é a ousadia de Jesus, proclamar-se rei sem tomar a capital, sem conquista militar como os imperadores romanos, nem por eleições, nem por herança de família, nem por estratégia de partido. Certamente Jesus utilizou a imagem de rei e de reino, mas não quis ser rei na linha do domínio econômico, social ou militar, mas de serviço mútuo, revelando aos homens o testemunho da verdade de Deus e do sentido da vida. Por isso não veio para anunciar uma guerra apocalíptica nem a destruição dos perversos, mas semear humanidade a partir da Galileia, oferecendo a palavra aos enfermos, marginalizados e pobres, pois outros haviam se apropriado dela deixando-os sem nada. Quis assim que todos fossem reis, em um reinado fundado na verdade de Deus e na fraternidade entre os homens. O evangelho deste domingo nos apresenta uma cena inusitada. O poder terreno se depara com alguém que diz: sou rei, sendo um condenado à morte, sozinho, frágil, pobre, despojado de todo o poder, que passou a noite submetido a terríveis torturas, coroado de espinhos, sangrando e com as mãos atadas. Esse rei é Jesus, um profeta que desafiou os dogmas do poder terreno representado por Pilatos. Jesus tem autoridade sem governar, exige sem dominar nem oprimir, propaga sua verdade sem conquistar nem impor. Seu reinado não cria instituições de poder terreno, senão que cria a fraternidade. Onde se apoia a autoridade de Jesus e a precariedade da autoridade do governador Pilatos? No testemunho da verdade. Pilatos não dizia a verdade, não caminhava na verdade, nem estava a serviço da verdade. E Jesus era a verdade. Em sua vida, Jesus sempre se revelou verdadeiro e transparente, ensinou e realizou a verdade. Para isto nasci, para dar testemunho da verdade. Jesus, sendo autêntico, sendo verdade, era o verdadeiro rei. Mas o que lhe pedia seu verdadeiro ser era colocar-se a serviço de todo aquele que lhe necessitava, sem impor nada aos demais. Nesse sentido, Jesus é rei, porque vem dar testemunho da verdade, mas não de uma verdade racional ou teológica separada da vida, mas da mesma vida como transparência de amor em comunhão com todos. Jesus é rei e todos podemos ser reis em ele e com ele. Ser rei é viver descentrado, sensível à realidade de quem sofre, criativo no espírito de serviço. Ser rei é viver na verdade do que somos, em gesto de transparência, que é amor mútuo, conhecimento compartilhado, sem armas, sem negociatas políticas, sem manipulação da religião para enriquecimento ilícito. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Esta é a festa da Igreja, a festa da verdade. Não se trata de dizer que Jesus é a verdade e viver depois na mentira estruturada. Trata-se simplesmente de viver na verdade, verdade que é transparência afetiva, pessoal e relacional. Só a verdade nos cura e nos liberta do apego ao poder, da ganância do dinheiro, da imposição sobre os outros. É da essência do ser humano existir sempre na verdade. É preciso desvelá-la e não escondê-la. A verdade é indobrável. Mesmo ensanguentada, não capitula. Verdade exige honestidade, pois, sem honestidade, a verdade passa a ser produto de barganha. Verdade violentada por interesses mesquinhos, verdade esvaziada de compaixão e de sentimentos. Percebemos no contexto atual que o importante não é a verdade do ser, mas a do aparentar. O importante não é a coerência de vida, mas a mentira camuflada de verdade. A ocultação da verdade é um dos sintomas mais fortes do processo de desumanização que estamos vivendo, a cultura da mentira, a destruição da reputação dos outros através das fake news, os negócios escusos, os orçamentos secretos, o negacionismo como hábito de morte, constituem a chamada crise da mentira. Quanta incoerência! Dizemos que somos seguidores de aquele que veio testemunhar a verdade, e, no entanto, procedemos como canais por onde flui a mentira deslavada. Desvelar a verdade de si mesmo e acolher a verdade no outro é sinal de maturidade. A verdade é limpa, é inocente. A verdade retira o mundo das trevas da ignorância, do negacionismo, do terraplanismo. Os Pilatos da atualidade estão a postos violentando a verdade em nome de uma ideologia que alimenta ódios, preconceitos, intolerâncias. Também nós, em nosso interior, alimentamos um Pilatos para quem vale a mentira,
o engano, a falsa promessa, a falsa imagem. Acaso somos o que dizemos ser? Acaso vivemos o que falamos? Desse modo, quem se fecha numa crença ou numa ideologia, sente-se automaticamente dono da verdade. Daqui brotam a exclusão de quem pensa e sente diferente, o fanatismo, o proselitismo. Tudo isso a partir de uma atitude arrogante, que pretende auto-justificar-se, apelando à posse da verdade. Diante dos donos do poder e das autoridades religiosas que se julgam em posse da verdade e que têm um Deus feito à medida de seus interesses, Jesus afirma que veio para dar testemunho da verdade. A verdade é uma das grandes carências existenciais. Ela aponta para o sentido da existência, expressa a grande e permanente busca do ser humano. Não se trata de uma necessidade periférica, mas uma dimensão que nos humaniza. Jesus, diante de Pilatos, se apresenta como resposta a esta busca. Conhecer a verdade é a aspiração humana inata. O ser humano tem sede de verdade. Vai buscá-la nas dimensões mais profundas de seu espírito. Antes que ter a verdade, ele quer ser verdade, ele deseja existir na verdade. Descobrir a verdade é desejo mobilizador. Compensa atravessar vigílias e trilhar veredas para chegar à verdade. Uma das angústias humanas é não alcançar o manancial da verdade. Enquanto existir verdade encoberta, o ser humano vive inquieto. A verdade clareia a vida. Sem a verdade, a existência é sombria. A verdade gera autenticidade. Onde falta a verdade, instala-se lacuna na existência. Quem não vive a verdade está carunchado por dentro. Impregnar-se da verdade é humanizar-se. Ser testemunha da verdade requer viver na verdade, e viver na verdade inclui o reconhecimento e a aceitação da própria verdade com suas luzes e sombras, e da verdade dos outros. Quando alguém transita por este caminho, começa a viver na humildade, e isso é já caminhar na verdade. Quem se descobre verdadeiro e sem máscara vive profundamente, alarga sua vida a serviço do sem vida. E esse reconhecimento da verdade, isso é a humildade, se transforma em luz, descanso e liberdade. Esta é a via da humanização, e quanto mais nos humanizamos, mais nos divinizamos. Ser seguidor de Jesus é fixar o olhar em Ele, pois Ele é o centro do nosso caminho. Ao caminhar com Ele, vamos nos revelando e a partir dele vamos descobrindo o nosso ser verdadeiro, que nos abre para acolher a verdade presente em cada ser humano, verdade que vai além das verdades religiosas, políticas, ideológicas. É significativo que os antigos gregos entenderam a verdade como a aletheia sem véu, ou seja, quando emerge a verdade de nós mesmos. Na oração, Jesus Cristo é a única verdade, é na verdade dele que todos somos, vivemos e existimos. Devemos fazer um exame do consciente coletivo diante de aquele que é testemunha da verdade. É preciso atrever-nos a discernir com humildade o que há de verdade e o que há de mentira em nosso seguimento de Jesus. Onde a verdade libertadora e onde a mentira que nos escraviza? Precisamos dar passos em direção a maiores níveis de verdade humana e evangélica em nossas vidas, em nossas comunidades, em nossas instituições. Padre Adroaldo. Reflexão sobre a solenidade de Cristo Rei. Padre Adroaldo Palaoro, S.J. Diretor do Centro de Espiritualidade Ignaciana, SEI.